Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai conversar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy. Antes da gente começar a nossa conversa, já pode deixar seu like aqui no vídeo. Eu sei que você vai gostar, o conteúdo é garantido. E se você não gostar, você pode tirar seu like depois, porque eu sei que você vai lembrar de tirar se não gostar, mas vai esquecer de deixar o like se você não der o like agora. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, dá essa forcinha pra gente crescer. A gente solta vídeo 2 vezes por semana, às quartas e domingos. Um dia falando sobre séries, filmes, quadrinhos e cultura pop em geral. E no outro dia falando sobre sociedade e comportamento. Dito isso, bora pro nosso assunto. The Umbrella Academy é uma série da locadora vermelha baseada nos quadrinhos de mesmo nome, escrita por Gerard Way e ilustrada pelo brasileiríssimo Gabriel Bá. A série já foi premiada em 2008 com o Eisner de melhor minissérie. E se você não sabe do que eu estou falando, o Eisner é como se fosse o Oscar dos quadrinhos, o que quer dizer que a série de quadrinhos é muito boa. Eu nunca tive o prazer de ler essa HQ, embora eu quisesse muito, então todas as minhas impressões vão ser baseadas somente no que se passa na série da Netflix, eu não consigo fazer esse comparativo, uma vez que esse quadrinho nunca chegou na minha mão. Particularmente, é uma série que eu gosto muito, eu acompanho com muito prazer desde a primeira temporada. A primeira temporada foi a mais simples de todas, eu acho que com o tempo ela foi ficando cada vez mais complexa, né? A segunda temporada foi um pouco mais difícil de entender, e a terceira temporada teve muito mais tramas do que as outras duas, então é uma série que vai ficando um pouco mais complexa conforme o tempo vai passando, mas é uma série que eu gosto muito, inclusive já vou deixar minha impressão para vocês aqui no início do vídeo. Eu gostei bastante dessa terceira temporada, eu acho que ela só não foi melhor do que a primeira, mas ela acabou sendo melhor do que a segunda. A primeira temporada, talvez porque quisesse apresentar os personagens, ela foi um pouco menos complexa. Talvez, eu não sei se eu estou com a lembrança em dias com relação a isso, mas eu acho que ela era mais focada na questão de salvar o mundo, né, e de apresentar os personagens como se fossem heróis, do que nas suas questões particulares. Muito embora isso também estivesse presente lá, mas eu acho que isso sempre ficou na segunda temporada, e mais ainda agora nessa terceira, que ficou muito com essa cara assim de, eu não sei, uma cara meio novelesca, sabe? Muito focada nos dramas particulares de cada personagem e principalmente, acho que esse é o plot principal da série, não seria, na verdade, acho que seria muito inocente se a gente achar que The Umbrella Academy é uma série sobre super-heróis ou sobre salvar o mundo, né? Porque esse plot ele se repete nas 3 temporadas, eles estão sempre tentando salvar o mundo do apocalipse, né? O fim do mundo está sempre chegando, é iminente, e eles estão ali nessa luta para salvar o mundo, mas esse é só o pano de fundo para poder contar a história dos personagens, né? The Umbrella Academy é uma série muito mais focada nas particularidades de cada personagem do que em salvar o mundo propriamente dito, embora essa seja a mola motivadora, né? O que põe eles para se pensar sobre a sua própria existência e sobre qual é a participação deles, qual é a culpa deles, porque sempre parece que o fim do mundo está chegando, porque é culpa dos próprios estudantes da Academia Umbrella. Mas a história é sempre muito mais focada nos componentes da Academia Umbrella do que no fim do mundo propriamente dito. Eu gosto de dizer que essa série é tipo um caso de família, mas sem a Cristina Rocha. Nessa terceira temporada, ela começa, né, o primeiro episódio começa imediatamente após a segunda temporada, quando os irmãos Hargreaves eles voltam do passado para o seu tempo presente, né, para o presente da série. No entanto, eles voltam para uma linha temporal diferente. Eles caem na mansão onde eles foram criados e quando chega lá existe outra equipe. Essa outra equipe chama The Sparrow Academy. O pai deles está vivo, o pai deles que tinha morrido ali na primeira temporada, e é como se o pai deles tivesse voltado para o passado e tivesse adotado outras 7 crianças que não os 7 originais, com exceção do Ben, que está vivo, voltou à vida, quer dizer, não é bem ter voltado à vida, né? Como eles estão numa linha temporal diferente, esse Ben não é o mesmo Ben que eles conheceram, que havia morrido antes do início da primeira temporada. Então esse é o mesmo personagem, mas é outra pessoa. Ele tem uma personalidade bem diferente do Ben que eles conheciam. E é um cara bem escroto, na verdade. Assim, ele é da equipe nova, da equipe dos Sparrow, ele é uma das pessoas mais inescrupulosas que estão lá nesse meio. Mas enfim, chegando na linha temporal presente, eles se encontram com essa nova equipe. Eles têm um conflito, ele tem um embate no primeiro episódio. E no primeiro episódio ele tem uma das melhores cenas da temporada toda, que é a batalha de dança deles, à la Footloose, o que na verdade não é uma batalha real, é só uma ilusão, né? De um dos componentes da Academia Sparrow, ela tem um poder ali que
cospe nas pessoas e a pessoa tem uma certa alucinação. Então o Diego tem essa alucinação de que eles fazem uma batalha de dança. É uma cena bem legal. Inclusive é uma boa maneira de abrir a terceira temporada para poder segurar o público nos próximos episódios que vem. A série tem 10 episódios. Toda temporada tem sempre 10 episódios. São episódios ali em torno de 1 hora. E a partir disso, a história vai se desenrolando junto com a Academia Umbrella, né? Vem com eles, aparece com eles uma espécie de buraco negro que eles chamam de Kugel Blitz. É um nome bem esquisito. E esse buraco negro, ele tá aumentando cada vez mais e é o responsável pelo fim do mundo, o que coloca aí mais uma vez os irmãos Hargreaves nesse dilema de será que eles são os culpados pelo fim do mundo. Paralelo a isso, obviamente, a história vai se desenrolando com os dramas pessoais, com os dramas particulares de cada um dos irmãos, principalmente, e aqui a gente tem que dar uma atenção especial para Alyson, que nessa temporada tem 2 personagens que eu acho que desde o início mereciam muito mais destaque e que foram sempre um pouco mais apagados ou sem graça, e nessa temporada a produção resolveu colocar mais luz nesses 2 personagens. Um deles é a Alyson, que sempre foi a garota boazinha, sempre foi a mais certinha do grupo, né? Ela junto com o Luther ali, o Luther que nas primeiras temporadas ele era apaixonado por ela, né? Nessa temporada ela tem que lidar com o luto de ter perdido a filha, de ter descoberto que a filha nunca nasceu, e isso dá uma virada de personalidade na personagem, e a Alyson acaba se tornando assim, um estereótipo da mulher negra raivosa. Essa é uma das coisas, um dos pontos fracos que eu achei da temporada, porque eu acho que ela merecia... Eu acho que a personagem merecia atenção, eu acho que ela, de fato, ela era um pouco mais apagada nas outras temporadas, mas eu acho que a atenção que ela merecia não era essa, porque transformaram a personagem no escroto, assim. E ela protagoniza uma das cenas que são mais pesadas, que eu acho, da série toda, que é uma cena de abuso entre ela e o próprio Luthor, que era o irmão que era apaixonado por ela, né? Eles são irmãos adotivos, vale lembrar que para ninguém estar reclamando de incesto depois da série. Eles são irmãos adotivos e tem um episódio, já lá pro finalzinho, acho que é o 8º ou 9º episódio, em que ela usa o poder dela, o poder de persuasão dela nele, para fazer ele beijar ela. E é uma cena bem pesada. Inclusive, eu acho que, apesar de não gostar dessa cena, de ter achado o tom um pouco acima do nível para o qual a série se propõe, eu também acho que é um dos pontos altos de Umbrella Academy essa tendência de discutir, de colocar em pauta temas que são muito sérios, fazendo a gente pensar que está vendo só uma série de super-heróis. Essa questão do abuso ela é muito bem colocada não só nessa cena, mas em toda a evolução da personagem Alyson durante essa temporada. Ela serve para colocar muitas coisas em discussão. Na verdade, The Umbrella Academy ela é muito mais uma série dramática, sem ser uma série chorosa. Não é esse tipo de drama que você se emociona e chora, não. Tem uma certa identificação, um certo reconhecimento com problemas familiares, né? Porque todo mundo tem família e todo mundo tem problemas com a família. Obviamente não no nível dos personagens do seriado, mas eles colocam em discussão coisas que são muito importantes, como perdão, como lidar com o luto, como lidar com a morte, sobre abuso parental, e isso é falado desde a primeira temporada, inclusive, essa relação abusiva que eles têm com o pai adotivo deles, e como é que eles tentam resolver isso em todas as temporadas, nessa principalmente, porque eles têm uma outra versão do pai deles, né, que o pai deles morreu na primeira temporada, mas nessa temporada ele está de volta, e é uma outra versão deles que tenta, durante a segunda metade dessa temporada, fazer as pazes com ele, porque tem lá seus motivos escusos, e aí a gente tem que lidar com essa coisa da confiança, né? E eu acho bacana que o personagem, ele não enganou apenas os próprios filhos, mas também a gente que assiste, né? Eu demorei bastante tempo para perceber que o plano do Gene não era reunir a família de fato, né? E aí tem muitos plot twists. The Umbrella Academy é uma série que tem muitos mistérios paralelos, então, todo episódio tem uma surpresa diferente, né? Tem um plot twist diferente. O outro personagem que teve muito destaque aqui foi o Luthor, que sempre fez a linha bom garoto. E diferente da Alyson, dessa vez ele não se tornou um bad boy, né? Um bad guy. Mas ele teve uma atenção que nas outras temporadas ele não tinha. Ele finalmente conseguiu um par romântico. E a história dele gira em torno disso. De se apaixonar, né, por uma das componentes da Academia Sparrow. Que aí é uma espécie de romance, assim, meio Romeu e Julieta. E aí eles passam boa parte da temporada tentando discutir se podem ficar juntos, se conseguem ficar juntos ou não.
e como é que eles vão ter esse enfrentamento com a própria família, uma vez que as duas equipes são rivais e elas vão se tornando cada vez mais inimigas porque os personagens vão morrendo e eles vão colocando sempre uns a culpa nos outros. Outro momento da série que eu acho que vale muito a nossa atenção é a transição da personagem Vanya para Victor, a exemplo do ator que interpreta o personagem, que é o Elliot Page, né, que fez essa transição ali entre uma temporada e outra. Ele fez essa transição de Ellen Page para Elliot Page, né? E aí eu fiquei muito tempo me perguntando como é que isso ia ser tratado na série, se o ator ia continuar fazendo o papel feminino, mas a série também conseguiu resolver isso. A Vanya, ela já era um personagem lésbico na segunda temporada, e nessa terceira temporada ela se descobre, ela se revela como um homem trans, e eu fico feliz que isso tenha sido discutido na série, muito embora tenha sido um pouco distante da realidade, e eu tenho sentimentos conflitantes com relação a isso. Por quê? Porque eu acho muito bacana que a série dê para esse assunto a importância que ele deveria ter na vida real. Como assim? O ponto de virada da Vanya é que ela se vê no espelho, ela passa na porta de uma barbearia e ela se vê no espelho e não se identifica mais como aquela pessoa, então ela resolve entrar e cortar o cabelo. Quando ela aparece com o cabelo cortado para os irmãos, os irmãos reparam que ela cortou o cabelo e ela fala que o nome dela não é mais Vanya, que o nome dele agora é Victor, e que ele se descobriu que ele finalmente conseguiu se achar e se enxergar no espelho. A família recebe isso da maneira como todas as famílias deveriam receber, que é de boas, sabe? Essa é uma coisa sua, é uma história sua, essa é seu jeito, a sua personalidade, e a gente te ama de todo jeito, até porque não há motivos aqui para desamá-lo. Eles enxergam isso como uma coisa natural. Mas foi o caminho que o Victor seguiu até chegar naquele ponto, e para eles está tudo bem, eles continuam sendo irmão e ok. O que é conflitante para mim é que a gente sabe que, pelas vias de fato, né, na realidade, isso não acontece dessa maneira. Que os processos de transição, eles tendem a ser processos complicados com relação à família, e que pessoas trans têm um embate muito mais difícil, não só talvez com relação às suas questões internas, por conta de questões externas, né? Por conta de religião, de família, de sociedade, né? Todos os enfrentamentos que a gente sabe que as pessoas trans têm que ter com relação à sociedade e ao mundo. Porém, é interessante que as mídias também mostrem como deveria ser o comportamento das pessoas com relação a isso. E aí a série trata isso de maneira tão natural que chega a passar, assim, a história da transição da Vanya para Victor é algo que é muito particular dela e que não tem interferência real no desenrolar da história ou do fim do mundo, a não ser da própria história do personagem. E era assim que deveria ser o comportamento social, né? Esse tipo de acontecimento é algo que tem muito a ver com a história particular de cada um e que interfere diretamente na história particular de cada um, que é muito importante, particularmente para cada pessoa, mas não deveria ser motivo de preocupação para as outras pessoas. E acho que é isso que a série tenta mostrar. A transição da Vanya para o Victor, ela tem pouca ou nenhuma importância para o desenrolar dos fatos, para além do próprio personagem. E isso é muito bacana. No entanto, não reflete a realidade social que a gente vive. E é por isso que eu tenho esse sentimento conflitante. Eu não sei se eu queria que a série tivesse todo esse drama a respeito da transição da Vanya, ou se eu acho que está tudo bem eles tratarem aquilo com naturalidade, porque era assim que a gente deveria enxergar as coisas. Mas aí fica a critério de vocês fazer essa avaliação de como é que vocês veem esse tratamento que a série deu para esse fato particularmente, né? Se vocês acham que está ok, que deveria ser assim mesmo e está tudo bem, ou se a série deveria discutir isso mais profundamente, muito embora esse não seja o plot da série, afinal de contas é uma série de ficção científica, mesmo que ela seja focada nos dramas familiares. Paralelo a isso, a gente descobre que os 7 não foram adotados pelo pai deles, não porque o pai deles voltou no tempo e escolheu outras 7 crianças, como eles pensavam, mas porque as mães deles foram assassinadas antes deles nascerem pelo Harley, que é o personagem garotinho da segunda temporada, que é enteado do Victor, né, na época ainda Vanya. E aí nessa temporada ele aparece já adulto, e quando ele conta a história dele, ele fala que num determinado momento da vida ele assassinou sem querer as mulheres que teriam os filhos que seriam os irmãos da Umbrella Academy. Quando ele conta isso para o Victor, né, o Victor fica um pouco desesperado e resolve esconder esse fato dos outros irmãos. Enfim, as complicações só pioram. Parece complicado para vocês, mas no decorrer da temporada, isso é o de menos.
Isso acaba ficando cada vez... A história da Umbrella Academy ela vai ficando cada vez mais complicada. Esse, para mim, é um dos pontos fracos da série. Não que eu acho que a série deveria ser explicada como se fosse para uma criança de 5 anos, mas é porque eu acho que no meio dos dramas familiares, que é o que é mais importante para a série, todos esses plot twists acabam diminuindo o impacto daquilo que é o que prende mais a nossa atenção, que é a vida dos personagens particularmente, né? Todo episódio de Umbrella Academy tem um plot twist, seja lá com quem for. Então, às vezes, ficam tantas tramas correndo em paralelo que se você piscar o olho, você perdeu alguma coisa, então você tem que estar atento o tempo todo a todos os diálogos, a tudo que está se passando, a todo momento, porque cada detalhe nessa série é importante, inclusive coisas muito pequenas, como o desenho numa parede, por exemplo, a posição de um quadro, uma frase solta que o personagem disse. Isso tudo leva a consequências lá na frente ou faz parte da trama, né? Que é tudo ali muito entranhado. O final da série, mais uma vez, deixa um gancho poderoso para uma próxima temporada. Eu não sei ainda se vai ter uma quarta temporada, mas se tiver, a gente vai ter que lidar com os personagens já sem poderes, que é como eles terminam essa temporada agora. Bom, não obstante tudo isso, eu acho que é impossível passar por qualquer temporada de The Umbrella Academy e não falar do Klaus ou do número 5. Eu acho que esses dois personagens sempre são grandes destaques dessa série. O ator que faz o número 5, inclusive, é fantástico. Ele é um garoto que agora ele está com 18 anos e que, além de atuar, ele também é cantor e tem um canal no YouTube mostrando os shows que ele faz e divulgando as músicas que ele lança. O garoto é sensacional. Eu acho que ele consegue... E talvez eu pense isso porque sou essa pessoa com alma de velho desde sempre. Quando eu já tinha 18 anos, eu já tinha a alma de quem tinha 70. E eu acho muito bacana que ele consegue passar bem o espírito de uma pessoa que já é um velho no corpo de um adolescente. Uma pessoa que já passou por muita coisa e que já sabe de muita coisa, que já viveu o inferno na vida. Tem essa aparência física de uma pessoa jovem, mas tem a personalidade de uma pessoa velha. E eu acho isso muito bacana. Ele sempre é um destaque em todas as temporadas. Ele sempre tem as melhores ideias. É sempre ele quem conduz a equipe, muito embora ele não seja o líder, né? Quem deveria ser o líder é sempre o número 1, que é o Luthor. E ele é o número 5, e ele só é chamado como número 5 o tempo todo, é difícil as pessoas falarem o nome dele. Nessa temporada, particularmente, eu acho que ninguém falou o nome dele nenhuma vez. E o número 5 ele sempre é um destaque. O outro destaque, que é bom falar, não só nas outras temporadas, mas aqui também, é o Klaus, que teve a sua sexualidade um pouco apagada nessa temporada, ele não tem nenhum plot romântico. Não que isso também seja importante para a trama, mas eu acho que é importante para o personagem que ele tenha um desenvolvimento romântico, principalmente quando os personagens são LGBTQIAP+, porque assim a gente sabe que essas pessoas não estão lá só para preencher uma vaga, né? Que elas têm desenvolvimento afetivo. E nessa temporada isso é esquecido dele, muito embora isso não diminua a importância dele, o destaque que ele tem na temporada e os momentos mais engraçados da série, que são sempre protagonizados pelo Klaus. Aqui, nessa temporada, a gente descobre, inclusive, que ele é uma espécie de imortal. Quer dizer, imortal não, né? Ele morre e ressuscita. Imortal se ele fosse impossível dele morrer ou se ele vivesse para sempre. Ele morre, mas ele sempre ressuscita, ele sempre volta da morte. E o pai dele treina ele para que ele consiga usar isso como uma arma. Essa é uma coisa bacana dessa série também. Assim, é um dos plot twists que são bacanas. Eu fiquei muito chocado com a cena da morte dele, porque você nunca espera que nenhum dos irmãos morra. E é isso que acontece no final das contas, né? O único irmão que morreu já começou a série já morto, e ele é o único que permaneceu morto, pelo menos até agora, da terceira temporada, quando apareceu outra versão dele. Mas os outros personagens, eles nunca morrem. E nessa temporada, 2 dos irmãos morrem. Um é o Klaus e o outro é o Luthor, que morre ali no penúltimo episódio, muito embora no último episódio todo mundo volte. Inclusive o pai deles, que também é morto ali na última cena de ação, no último episódio. São tantas reviravoltas que eu nem sei se eu consigo priorizar alguma coisa, né? Eu fico assim nessas idas e vindas, aí o último episódio, o primeiro episódio, porque são muitos plot twists assim para você prestar atenção. A gente descobre, por exemplo, aqui que a Alicent consegue usar os poderes sem falar eu ouvi um rumor. A gente descobre que o pai deles é um androide e que a esposa morta deles está lá na Lua e que o Luthor vivia lá na Lua vigiando o corpo dessa esposa. A gente descobre que o número 5 é o fundador da agência que tomava conta do tempo e que foi a principal inimiga deles na primeira e na segunda temporada.
Enfim, The Umbrella Academy é uma série que tem vários pontos isolados que são muito bons, assim, que são muito fortes. Talvez quando junte tudo e seja muita informação para o público em apenas 10 episódios, né? São muitas histórias para serem contadas e fica que é tudo meio corrido, assim, as informações elas são um pouco atropeladas. E talvez isso prejudique um pouco a identificação que a gente tenha com os dramas que acontecem lá, muito embora eles não se percam. E assim, mais uma vez, eu vi algumas pessoas reclamando que a série é repetitiva porque ela sempre trata do fim do mundo. Mas é bom reforçar que o fim do mundo é apenas um pano de fundo. Ele é apenas o motivo para que a história se desenrole, mas é o menos importante no final das contas. Não tem, você já começa a série sabendo que vai ter o final do mundo e já começa sabendo que esse final do mundo não vai acontecer porque eles vão conseguir impedir de alguma maneira. O que é importante aqui é o caminho que eles percorrem até chegar na solução para o apocalipse e como eles se desenvolvem dentro dessa trama, porque, mais uma vez, The Umbrella Academy é um grande caso de família, só que sem a Cristina Rocha para poder orientar a conversa ou tirar alguém do palco quando alguém faz uma besteira, né? Eu continuo dizendo que eu gosto de Umbrella Academy, torço muito que tenha uma quarta temporada e vou ficar aguardando aí para saber o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje, de tudo que eu disse aqui. Se não gostou, fala aqui embaixo no que você não concorda, o que você achou dessa terceira temporada, se você queria ver uma quarta temporada, se você gosta da dinâmica dos personagens, se você acha que The Umbrella Academy já deu o que tinha de dar e já está insuportável. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu vou encerrando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!